É muito mais fácil você estruturar uma propriedade e os nossos filhos seguir tocando ela do que eles sair por aí e olhar para o mundo e o que eu vou fazer? E começar do zero. Lógico que é mais difícil. E um detalhe, nós estamos passando por uma fase, falando de oportunidade de negócio, que esse êxodo rural, muita gente, por questão financeira, saiu do campo e veio morar na cidade. Esse cara que veio morar na cidade, ele tem dificuldade para voltar para o campo. Senhoras e senhores, chegamos para mais um episódio do PPcast, o seu podcast de propósito e prosperidade, onde nós tratamos aqui de vários assuntos que estão relacionados diretamente ao seu desenvolvimento, ao desenvolvimento da sua empresa, da sua propriedade, e você não pode perder esse episódio de hoje. Então eu já quero pedir para você seguir a nossa página, se você ainda não segue, e compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com alguma pessoa de interesse. Você vai nos ajudar muito. E eu te garanto que esse episódio de hoje é top. É top. Só de eu falar com esse convidado, eu já senti que ele tem muito conteúdo para poder nos informar. E eu tenho certeza que se você colocar isso em prática aí na sua propriedade, você vai voar financeiramente e produtivamente. Nós estamos aqui sobre o apoio da Bis Modas. Então, se você quer se vestir elegante, quer vestir a família toda, quer chegar naquele almoço de família e as pessoas disserem, uau, que família linda, que família bonita, você precisa conhecer a Bis Modas. A melhor loja de confecção de Pedra Preta, onde você vai vestir toda a sua família com qualidade e preço justo. Sem mais delongas, hoje eu estou aqui e eu já vou dizer para vocês quem é. Ele já esteve aqui outra vez, né, antes, no nosso início, mas era falar de outro assunto. E hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento de pequenas propriedades. Como que você que tem uma pequena propriedade rural pode fazer dessa propriedade uma máquina de fazer dinheiro. E eu estou aqui com ele, Mauro, veterinário. Bem-vindo ao PPcast, prazer ter você aqui. Bom dia, Ronan, bom dia, pessoal que está do outro lado da câmera. É um prazer estar aqui novamente e poder contribuir com um pouco do conhecimento que a gente foi adquirindo aí ao longo da caminhada. À disposição, Ronan, estamos aqui para um bate-papo descontraído e um pouco técnico também, né? Se a gente puder contribuir, será um prazer. Não, eu tenho certeza que vai ser top. Só naquela intro que você me deu lá no WhatsApp, eu fiquei assustado com o potencial que uma pequena propriedade tem. Ô Mauro, é o seguinte, o Brasil é uma potência do agro, né? Apesar de o cenário não estar tão favorável nesse momento, mas é uma potência, né? É um gigante que se ele realmente agir como gigante, né, nós temos a capacidade aí de alimentar muitas pessoas. E às vezes as pessoas pensam que isso é só mérito das grandes propriedades, né? Mas a grande maioria é de pequenas propriedades. Certo? Eu tô certo ou tô errado? Certíssimo, certíssimo. Se me permite, às vezes eu vou acabar te cortando, a pequena propriedade, o pequeno produtor, o médio, ele não tem como dicotomizar, desligar o pequeno do grande. Um depende do outro. Essa ideia que é um contra o outro, nós contra eles, isso aí foi que criaram, tá? E alguém está levando vantagem. Mas o pequeno não vive sem o grande. Vou te dar um pequeno exemplo aqui. O pequeno, ele tem lá uma criação, se ele for tirar leite, que é a grande maioria das propriedades pequenas, a porta de entrada é o leite. De cara, ele depende da ração. Ele depende de um farelo de soja, ele depende de um farelo de milho, de um farelo de algodão, ele depende do milho, ele depende de um sorgo. E quem que produz o sorgo? É o grande. E por que que é o grande? Por
por conta do contexto, a estrutura, as máquinas que necessitam ficam mais caras para se produzir com eficiência. Então, sei lá, comprar uma máquina de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões para produzir numa propriedade, vamos colocar aí de 30, 50, 100 hectares, inviabilizou. Então, de cara, essa atividade fica para quem tem áreas mais grandes. E o grande depende do pequeno. Por quê? Porque olha a quantidade de farelo de algodão, de farelo de soja, de milho, de sorgo e de trigo, que se somar, a somatória do pequeno utiliza. Então, essa ideia de separar um do outro, ela é criminosa. Nós somos uma grande família de produtores rurais e temos nesse contexto o grande, o médio, o pequeno e o micro, todo mundo trabalhando em prol de produzir alimento para o mundo. E tem como fazer dinheiro, mesmo sendo pequeno, mesmo sendo micro, né? Porque o que acontece? Às vezes a gente, pela minha pouca experiência, às vezes a gente olha, né, para os pequenos produtores, para os assentados, né? Aqui na nossa região tem muito assentamento. Esses dias mesmo eu estava conversando com uma pessoa que ela está deixando a propriedade rural, né? Queria até vender, é uma propriedade aí de 10 alqueires, e vir para a cidade, né? Porque ela cansou. Trabalha e não consegue desenvolver ali financeiramente, né, o que a cidade te proporciona. Ou não, né? Talvez é uma questão de ótica. Mas a questão é quando você olha para a cidade, você vê um certo vislumbre em viver melhor do que você, né, tá lá sofrendo, trabalhando muito na propriedade, na pequena propriedade rural. Isso é uma verdade ou é um contexto que tá errado, tá equivocado? O que você tem a dizer sobre isso? Ela tem os dois lados. Vou colocar uma coisa aqui primeiramente para instigar as pessoas. A população mundial, ela a cada 50 anos, era o último dado que eu tinha a respeito desse tema, mas a cada 50 anos ela dobrava. Hoje nós temos aí em torno de 8 bilhões, né? Alguns falam um pouco mais. E se tem uma coisa que não se substitui, é comida. Não substitui, tem que produzir comida. Quando eu estudava, quando eu fazia medicina, eu estava no curso que estudava, eu estudo até hoje, tem mentoria, tem. Quando eu estava no curso de medicina veterinária, que eu formei em 99, pela Universidade Federal de Mato Grosso, campus de Cuiabá. Os professores já diziam que por volta do ano 2040, os ditos produtores rurais, na época ele usou o termo fazendeiro, seriam os homens mais ricos da Terra. Simples. Consegue ver isso? Simples. Por demanda por alimento. Nós chegaremos um momento que o cidadão você vai estar capitalizado, com dinheiro na mão, e você vai no mercado e não vai ter comida para comprar. E o que é que regula preço? Oferta e procura. Demanda. Não existe outra questão. Então vamos lá, voltando para a sua pergunta. O campo, ele precisa, primeiramente, de conhecimento. Você, eu quero ir para um sítio, quero morar, quero comprar uma chácara, beleza. E quero ganhar dinheiro. Você não pode chegar lá e começar uma atividade porque você acha que é certo. Primeiro ponto, você tem que ver o que eu vou produzir no campo. Produzir é fácil. O difícil é você vender. E vender com lucro. Então, tudo demanda oferta e procura, porque é onde vai estabelecer sua margem. Se você tem um produto que só você produz, você vai ter uma margem altíssima. Você tem 100 pessoas do outro lado querendo comprar um produto que só você tem, você vai pôr preço nele e vai vender por quem paga mais. Outra coisa é você chegar com um produto que tem 100 pessoas na fila e um comprador do outro lado. E nesse quesito, comida, todos há de convir comigo que não tem como a gente substituir. E a Terra que está aí, que pode, o planeta nosso, não tem como inchar mais, aumentar a Terra. E à medida que a população mundial for aumentando, naturalmente a procura por comida vai aumentar. Quando eu era
criança, guri, todo sítio tinha abóbora, tinha lá uma horta, tinha uma... E se falasse em trazer para a cidade para vender, você não tinha comprador. Por quê? Porque todo mundo tinha esses produtos. Hoje nós já estamos começando a ter uma época quando você senta com quem tem uma horta, que é uma das atividades que você pode produzir no campo mais rentável que existe. É a horta, é a olericultura. É simples, você compra um pacotinho de semente de alface, você produz lá 5.000 pés de alface e vende aí a 3, 4, 5 mil. Olha que coisa fascinante. Agora, você precisa ter do outro lado as pessoas para comprarem. E nós estamos entrando numa época que a população está aumentando e que nós já temos várias pessoas vivendo de olericultura, inclusive em Pedra Preta. Por quê? Porque a demanda por comida aumentou. As pessoas que estavam no campo produzindo, devido um pé de alface, todo mundo tinha lá uma horta, hoje ele não tem. Hoje ele está vindo para a cidade comprar. Uma das coisas é erro de estratégia de quem está no campo. Então, quem tem a sua propriedade, eu te diria, não venda não. Segura ela que se daqui a pouco você vai arrepender. Por quê? Porque está começando a chegar num ponto que a demanda por comida, nós já estamos vendo isso bem aqui. Hoje o que você produz de horta você vende, o que você produz de frango, caipira, você vende. E agora, tudo passa por conhecimento. O produtor rural de hoje, ele é totalmente diferente daquele produtor rural de 30, 40 anos atrás. Hoje ele precisa ir para o campo com estratégia de gestão financeira, principalmente. Você não está ali morando no sítio que você, durante o dia, você sai para caçar, para pescar, para ir bater papo com o vizinho. Não. Você tem que ir para o sítio com visão empresarial. Eu tenho uma empresa rural e essa empresa rural, ela precisa dar lucro. E para isso eu tenho que ter uma produção em cima de conhecimento para me baixar o máximo de custo e eu tenho que ter estratégia. Uma das principais estratégias é você baixar custo. E como que você baixa custo no campo? Com o uso de máquinas. Vou te dar um exemplo. Quando se falou do grande produtor rural e o pequeno micro, a principal diferença que foi distanciando um e outro, que o grande produtor, ele investiu primeiramente em conhecimento e segundo em máquinas. E cada vez máquinas mais eficientes. Na década, aqui em Mato Grosso, na década de 70 para 80, nós vimos o agro explodir, principalmente as grandes lavouras de milho, soja, sorgo, e eles investiram em máquinas. Foi necessário para eles poderem crescer. Teve que aprender? Teve. Alguns, pelo meio do caminho, não se ajustou, não tinha conhecimento, ficaram. É uma grande verdade. Mas quem aprendeu a trabalhar na agricultura, vamos falar especificamente, que depois ela foi integrando com a pecuária, a agricultura, esses cresceram. Porque eles se rodearam de assistência técnica, de conhecimentos, muitos deles, ou ele mesmo, ou um filho, ou um neto, foram para a faculdade fazer cursos afins e se municiaram de conhecimento. E atrás disso, de estratégia, com todo um campo técnico, coisa que o pequeno precisa fazer. Agora, qual que é a boa notícia? Uma propriedade pequena, de 2 alqueires, de 5, de 10, ela sempre vai ser melhor administrada do que a grande. E é simples de entender isso. Porque a pequena você está ali. Você tem que estar lá dentro da sua propriedade. Você tem que estar dentro do seu negócio. Qualquer coisa que saiu do que é o que tem que acontecer, você está ali vendo e, opa, isso não é assim, faz assado. Então, a capacidade de gestão, ela é muito maior do que uma grande. Porque na grande empresa, às vezes você tem um dono que está lá numa outra indústria a 1.000 quilômetros daqui. E ali ele tem um corpo técnico. Que às vezes para tomar uma decisão, não é tão rápida quanto você está e fala, não, precisa ser feito assim. Por quê? Porque quem sou eu que pago você. E ponto final. É mais ou menos assim que funciona. É meio ditadura.
E não se discute a respeito. Então, a gestão fica-se muito mais eficiente, muito mais rápida. Aí, o que precisa? Precisa falar, então, agora nós vamos produzir o que aqui? E essa produção vai no mercado, numa pesquisa de mercado financeiro. O que está faltando, por exemplo, aqui em Pedra Preta? O que eu poderia produzir que está sobrando? Ah, bovino. Opa, bovino, carne. Todo mundo come carne, beleza. Então, eu vou dar uma mudada na minha propriedade. Vou falar dessa que é a atividade, que é meu carro-chefe, que é que a gente trabalha lá em casa. Eu tenho uma área aí, vamos falar em 10 alqueires. Em condições naturais, eu vou ter lá 40, 50 animais, bovino, 50 cabeças de gado, vou usar o termo comum, 50 cabeças de gado dentro dessa propriedade. Essas 50 cabeças de gado, primeiramente ela tem que me manter, depois ela tem que manter os animais e por último ela tem que manter a propriedade. Tá, mas como assim? Não, eu preciso comer, eu preciso pagar água, eu preciso pagar luz, eu preciso pagar medicamento, eu preciso ter lá até certo ponto um lazer. Então, essa é a minha despesa, eu preciso do meu rendimento. O gado ele precisa de sal mineral, ele precisa de medicamento, ele precisa de uma nutrição, porque senão ele não vai produzir. E segundo, eu preciso cuidar da terra onde dá tudo isso. É eu passar um veneno na pastagem, é passar um adubo na pastagem, é consertar uma cerca, é melhorar uma instalação. Aí com 40, 50 cabeças para você fazer tudo isso e ter lucro, que é o que 99% das nossas propriedades estão nesse nível, fica difícil. Aí onde a pessoa fala, cara, eu vou para a cidade, que é o que você falou, que lá eu vou ter uma vida melhor. Por que ele vai ter uma vida melhor? Porque na cidade ele não precisa de planejamento. Ele chega cedo, às vezes, meia hora depois, se ele for um cara que for do trabalho e quiser trabalhar, às vezes ele já está trabalhando. Lá atrás, quando eu era guri, que já estamos aí com umas horas passadas, né? Lá atrás era difícil você ter uma família com o pai, a mãe, 3 filhos, 5 filhos, não se tinha serviço para todo mundo. Hoje não, cara. Hoje, quem quer trabalhar e é bom de serviço, e esse bom de serviço, não precisa se matar de trabalhar. Primeiramente, você tem que ser honesto. Segundo, você tem que ser uma pessoa fácil de lidar. Que o grande problema hoje entre as pessoas é relacionamento. Se você for uma pessoa que só atenda esses 2 quesitos, eu te falo, já não vai faltar serviço para você. Então, às vezes, o cara chega cedo na cidade, ele combina uma diária que está dentro do que ele vale, fechou. Ah, então de hoje em diante eu dou conta de manter a minha casa aqui na cidade. Essa é a grande questão que a pessoa vem para a cidade. E no campo ele precisa, primeiro, conhecimento, para se determinar qual é a atividade que ele vai trabalhar. E depois ele precisa de ir ampliando ela. Então vamos lá, o potencial de uma propriedade, só para você ter noção. Pega uma propriedade de 10 alqueiros que aguentava 50 vacas, entre vaca, o touro e os bezerros. Aí vamos melhorar ela. Vamos falar assim, então vamos colocar capineira nela. O que é capineira? Lá atrás, toda propriedade rural tinha um pedacinho de cana para na seca cortar e dar para o gado. Fornecer no coxo para o gado. Talvez você não é do agro, mas você tem algum parente que eu sei que tem, que trabalhou na roça, você sabe, esse tinha cana, esse tinha napie, esse tinha cameron para tratar do gado. Tinha, porque era uma reserva de alimento que você ia ali, cortava e colocava no coxo, até o pasto melhorar. O que precisou é as pessoas, estou citando aqui a capineira, que é um exemplo, mas tem várias opções que a pessoa hoje está fazendo estratégia alimentar aí para o gado, com sorgo, com mombace. Você planta o alimento, que ele vai produzir mais, você pega lá um alqueiro de terra, que é o padrão nosso aqui, falar em alqueiro. Cuida 4, 5 cabeças por alqueiro. Você vai lá e põe uma capineira, vamos falar em um cameron, um capiaçu, que é o capim da moda. Você chega a tratar de 200 cabeças por alqueiro. Um alqueire plantado é suficiente para alimentar 200 cabeças durante quanto tempo? Durante o ano.
É muita coisa, hein? É muita coisa. Agora eu vou detalhar isso. Primeiro é para te chamar, vou detalhar. Quando você planta uma capineira, você, de primeiro, só de viver já era um grande negócio. O animal está vivo, era um grande negócio. Hoje você precisa de que ele venha produzir de forma eficiente. Então, aí você precisa ver o que a capineira oferece e o que você vai colocar mais da comida desse animal todo dia para que ele venha produzir com eficiência. Vou te detalhar isso. Aí eu dou lá uma silagem, um capiaçu, que é a capineira. Eu tenho duas opções. Ou eu planto ela, um alqueiro, o animal está com fome, eu vou ali, corto e coloco no coxo, todo dia. Ou eu tenho a opção, ficou pronto, plantei um alqueiro, ficou pronto. Aí é onde entra a máquina, que vai aumentar a produção, que mais para frente nós vamos detalhar. Você vai lá, corta essa capineira todinha, esse capiaçu, esse cameron, corta todinho e leva para um local que a gente chama de silo, que você vai amontoar, vai amontoando, vai passando a máquina em cima para ele tirar o ar, para poder dar conservação. O que é isso? É a mesma coisa que a nossa geladeira. Você matou um boi, matou uma galinha, matou um porco, pegou um peixe, você vai lá e coloca ele na geladeira, no freezer, para conservar. E nós temos também a mesma técnica para conservar capim. A gente joga, põe ele no chão, e ele pode ser tanto na terra, como pode ser um local concretado. Compacta ele ao máximo para tirar todo o ar dentro dele, depois põe uma lona em cima e lacra. Ele vai ficar ali 1 ano, 2 anos, tranquilo. É tipo um vácuo. É um vácuo, você vai produzir um vácuo. Esse é o termo técnico. Você vai produzir um vácuo. O dia que você quiser usar ele, você abre ele um lado, todo dia você tira um pedacinho. Você vai desfazendo esse vácuo aos poucos. Aí você deu lá, daí você todo dia leva, fornece no coxo para os animais. Primeiro, você vai ter um volume enorme de alimento ali para os animais. Segundo, você, para poder fornecer, você vai ter que ter coxo e você vai fechar o animal num cercadinho pequeno. Para quê? Para que ele ande pouco, para que ele gaste pouca energia. E se você está com o silo aqui fechado, está com os animais do lado de cá, que não está gastando energia, o capim lá está crescendo novamente. Esse capim vai dar 2, 3 cortes no ano. Às vezes, dependendo de com quantos dias você corta, até 4. Que vamos falar em 80, 90 dias. Para não detalhar muito, você tirou um animal, uma área que cabia 40, 50 animais, num alqueiro de terra, você pegou uma área de 10 alqueiros, que é a propriedade que citou aqui antes, que cabia 10 alqueiros, que tinha lá no máximo 50 cabeças, você tirou um alqueiro dos 10, e esse alqueiro tem, se for para um animal jovem aí, uma bezerrada, até 200 cabeças por alqueiro. Olha que coisa espetacular. Ah, mas é só o capim? Não, você vai precisar de suplementação, isso, aquilo. Mas que você pega uma bezerrada aí que desmamou, você vai tratar dos 200 cabeças com um pouquinho de ração, tranquilo. E se você pegar essa área, ao invés de você plantar um alqueiro só, se você pega 50% dela, vamos falar em 5 alqueiros, e você planta a capineira, você tem um potencial, estou falando em potencial, se você fizer uma boa adubação, corrigir solo, de até 200 cabeças por alqueiro. Se você plantar 5, você tem um potencial de 1.000 cabeças por alqueiro pelo ano inteiro. Ah, Mauro, mas 1.000 é demais. Vamos deixar pela metade, então? Eu estou te falando que esses números eu estou trazendo de casa, tá? Do que eu estou fazendo. Quem quiser detalhe, depois entre em contato comigo. Dou assistência também, viu? A metade disso são 500 cabeças. Você tirou uma propriedade de, no máximo, 50 para 500. Ah, mas aí eu não dou conta de tratar disso. Aí é onde entra a necessidade de máquina. O que o grande cresceu e o pequeno ficou para trás, que o grande foi atrás de conhecimento, e com esse conhecimento ele descobriu que ele precisava de máquina. Que máquina? Um trator, uma ensiladeira, uma carreta, um vagão para pôr no coxo, e por aí vai. E o pequeno se relutou.
Ele não viu isso, ele ficou trabalhando no braçal, aí no braçal não vai. Não consegue ver que isso aí é um investimento, né, Mauro? Esse aí é um investimento. E hoje uma coisa que eu estou percebendo, não sei se, eu acho que faz parte da realidade já, eu estou vendo empresas produzindo pequenas máquinas. Sim. Máquinas que fazem, por exemplo, um trator. Antigamente você falava num trator, era um trator grande. Grande. Hoje você já vê uns tratorzinhos pequenos, Micro trator. Esse dia eu vi uma micro reta escavadeira. É uma realidade mesmo? É uma realidade. Ou é uma não? realidade, sim, com certeza. Primeiro, você pega uma máquina grande, o custo dela é muito alto. Às vezes você não tem serviço para aquela máquina. Agora, você pega uma pequenininha para te fazer um serviço aí, fechou. Olha o custo de manutenção de uma máquina dessa pequena. E sem contar que daqui 3, 4, 5 anos, aquela máquina ali já está ultrapassada. Você vai ter que comprar outro. A capacidade de uma reta escavadeira grande trabalhar, de produzir, ela é enorme. Às vezes você precisa de um serviço que no momento só ela faz, mas você não tem serviço para ela, para complementar. Você precisa resolver o seu problema. Então vamos falar do pequeno trator. Cara, eu preciso de um trator na propriedade. Para que eu preciso de um trator? Eu preciso de um trator para me levar ração no coxo. Eu estou lá com um silo, eu não quero pegar na enxada, na pá, no balaio e colocar nas costas. Então eu quero um trator que caiba no meu bolso e que na hora de pegar eu chego lá com a concha dele, jogo em cima de uma carreta e essa carreta eu vou passando do lado do coxo, ela vai pôr na ração. Às vezes eu faço o serviço com uma pessoa só, que eu que estou no sítio, com um trator barato que cabe no meu bolso, ou se eu juntar em grupos, em associações e cooperativa, um trator desse vai atender ali 5, 10 propriedades, depende da demanda de cada um, e tranquilo. E ele fica barato para fazer a manutenção. Exatamente essa é a ideia. E o campo está passando por ela. Nós estamos chegando num ponto que mais aí uns 15, 20 anos, tudo se tecnificou. Nós vamos ter chegado ao máximo de tecnologia. E cá entre nós, o que traz a pessoa do campo para a cidade é só um fator: melhorar a condição de vida. E para melhorar essa condição de vida, primeira delas é ter dinheiro no bolso. Segundo dela é ter a capacidade local para estudar os filhos, a família, lazer. Se conseguir inverter esse caminho, tá excelente. Inverter como? Eu fazer o homem do campo ficar no campo. Porque você agora há pouco me disse, falou, Mauro, eu não entendo nada do campo. Qual que é o melhor para você trabalhar? Local para você trabalhar? Com certeza não é no campo. Concorda? Se hoje você for para o campo, você vai ter que aprender tudo de novo. Lá uma nova profissão. Se você continuar no que você está fazendo e tiver êxito no que você está fazendo, financeiro, opa, beleza. Agora, se em algum momento você começar a estudar, ver conversa com um, conversa com outro, e ver no campo uma oportunidade de negócio, vai falar, opa, lá o trem é bom. Então, você vai se qualificar para ir para lá. Você está vendo uma atividade lá que você vai ganhar dinheiro. Então, vamos lá. A qualidade de vida no campo, ela é muito melhor do que na cidade. Primeiro, quem gosta da natureza, lá ele está na natureza. Lá é uma vida menos corrida, é uma vida mais saudável. Lá você tem um pé de fruta, lá você tem uma galinha, lá você tem uma horta, digamos assim. A qualidade de vida você pode deixar as crianças andarem tranquilamente, tirando o risco de um acidente. Fora isso, você não tem o risco. Na cidade, você não pode deixar o filho na rua. Corre o risco de um carro vir e atropelar, corre o risco até de alguém vir carregar. Hoje tá tão estranho, né? Tá tão estranho. Então, de cara, isso daí já é melhor. O que é que precisa para o campo para ficar excelente? Eu sempre coloco esse ponto de vista para as pessoas, é o campo ser financeiramente interessante, rentável. Tem potencial? Tem potencial. Quando que esse potencial vai começar realmente a concretizar de verdade? Eu estou aqui falando da atividade bovinocultura, mas isso se aplica a todas as demais, certo?
É só mudar o cenário. Quando a demanda por comida na cidade ia aumentando. Porque sem comer não tem jeito. Se você der conta, você vai comprar um bom bife. Se você não gosta do bife, você vai falar, não, eu quero então um frango. Se você não quer o frango, você vai querer um peixe ou um ovo. Mas sem comer você não fica. E todos esses produtos é vindo do campo. Não tem como fugir. E agora, esse produtor que de primeira coisa mais difícil era assistência técnica, hoje não, cara. Hoje no celular aqui, ó. Hoje tem, né? Tem. Eu já tenho umas. Na verdade, a inteligência artificial hoje já tem específica para o campo, né? Campo. Desenvolvida especificamente para o campo, para identificar praga, como que trata, né? Você tira uma foto ali do negócio e ele já te dá um laudo ali, um estudo. Olha só, ontem, nisso daí, aconteceu um fato interessante. Exatamente só para exemplificar. Eu estou no sítio nosso lá em casa e de repente eu estou vendo duas araras lá no alto de uma árvore. E eu estava assim, enxergo pouco, mas eu estava uns 80, 100 metros, a árvore era alta, um jatubazão, debaixo dela a arara preta. Falei, cara, arara preta, o que está de errado aí? Deve ser o sol que está batendo, vou rodear, vou dar a volta. E dei a volta olhando, e arara preta. Falei, mas estranho, arara? Ficou fascinado com aquele Fiquei negócio. Fascinado. Nunca viu? Nunca vi uma arara preta. Corri lá, daí eu estava dentro. Aí eu peguei o celular e filmei ela. Falei, cara, realmente é preta. Aí eu mandei para minha mulher, a Juliana. Aí apareceu lá, não, realmente tem arara preta, uma árvore exótica, não sei o quê. Aí eu fui atrás de informação. E aonde? No celular. Daí a pouco não existe arara preta. Mas a arara aqui é preta. Não, é arara azul. Arara azul, na realidade, ela não é azul. Oxi! Você já tinha ouvido falar isso? Ai, agora eu tô ficando doidão mesmo, hein? Não existe arara azul. Arara azul é quando você... Aí eu fui atrás de um especialista, tudo isso na internet. É de acordo quando a luz bate nela, ela reflete azul para nós. Mas na realidade, se você olhar no alto, quando a luz muda o ângulo da luz, aí você vê que ela é preta. É o ângulo. Eu até fiz um vídeo, coloquei na internet, mas graças à internet descobri que arara azul e ali em casa tem lá. Então, pelo que eu percebi e vi, eles estão organizando para botar ali. Aí eu já conversei com um rapaz que trabalha comigo já há algum tempo. Aí ele falou, não, Mauro, ali na fazenda tal, perto da Paraíso Perdida ali, tem um monte dessas araras. Falei, tem alguma coisa errada. Aí foi onde eu comecei a puxar o leque e tá lá, é arara, é o que nós chamamos arara azul. Pode pesquisar aí depois e vai ver. Então, aprofundando um pouquinho, é lógico que o conhecimento que você busca na internet, ele tem suas limitações. Ele é muito mais eficiente do que antes a dificuldade que nós tínhamos, mas aí, para você entrar numa atividade que vai ser o seu carro-chefe financeiro, é óbvio que você precisa de um conhecimento técnico de qualidade. Então, você precisa, quem está indo para o campo, ele precisa se qualificar. Ou ele contrata uma assistência técnica de qualidade, responsabilidade, ou ele se reúne de profissionais em volta dele, assessoria, que hoje nós temos muitos locais para buscar parceria. Eu mesmo vou citar exemplo aqui, eu tenho vários profissionais que me acompanham. Eu tenho dúvida, eu vou lá, bato papo com ele 1 hora, 2 horas, tirando dúvida naquilo que eu quero. Vou dar exemplo aqui, o Cristiano da Cooperfos, que é amigo meu, um abraço aí, Cristiano, que ele é um zootecnista que trabalha numa fábrica de ração e sal mineral, onde a gente compra sal mineral para os animais. Eu sento com o Cristiano, estou com uma dúvida aqui, apesar de eu ser veterinário, e aí, vamos discutir o assunto? Nós ficamos horas lá vendo o que está certo, o que está errado, o que eu posso mudar para obter mais resultado, beleza. Chegamos num consenso. E agora? Agora vou para o campo, vou aplicar e vou anotar os resultados, para ver se realmente
É aquilo que a gente conversou. Outra coisa, o meu foco é engordar animais, é a produção, cria, recria e terminação, eu pago uma mentoria. Eu tenho um zootecnista, um professor de zootecnia, que é o campo específico aonde se discute, onde se aplica técnicas de melhoramento genético animal e nutrição. Então, eu tenho um professor, que é o Guilherme Benco, você pode procurar aí no Instagram, Gui Benco. Você vai achar lá, nós temos várias aulas gravadas junto. Há mais de 3 anos eu tenho essa mentoria. E a cada 15 dias, às vezes um pouquinho mais, nós temos aula online, o professor do outro lado, e nós temos a nossa turma. Para quê? Só para discutir a alimentação dos animais. Isso já vem há mais de 3 anos. Então, para quê? Para ter certeza do que eu estou fazendo, que é o melhor. O professor Guilherme Benco é um mineiro de Minas Gerais, que também tem propriedade rural, trabalhava com leite. Uma coisa que me chamou a atenção é que ele desenvolveu um projeto semelhante ao que eu acredito, que é implantar capineira na pequena propriedade ou média, porque a lucratividade seria melhor. E o professor Guilherme Benco, hoje, ele é professor titular da Universidade Federal de Tocantins. E ele tem pós-doutorado em produção animal. É um cara relativamente novo, da minha idade, mas investiu nisso. Olha só, então, o nível desse conhecimento. Aí, por outro lado, eu preciso saber se está dando lucro. Ah, tá, estou fazendo o que é certinho, está ali, mas hoje eu tenho uma gestão financeira na propriedade nossa. E uma gestão que é gratuita. Talvez muitos de vocês não saibam disso, mas o Sindicato Rural, vou falar aqui especificamente de Pedra Preta, ele tem lá uma parceria com o Senar, que o Senar disponibiliza os profissionais. E eu tenho um profissional, que é o Gustavo, um abraço aí, Gustavo, que acompanha a propriedade. Tudo que eu tenho de entrada de dinheiro eu anoto, e tudo que tem de saída de dinheiro eu anoto. E a gente senta e lança no programa de planilha. Se você quiser saber hoje o que eu gastei há 1 ano atrás, na propriedade eu tenho para te mostrar. O que a gente tinha de animais há 1 ano atrás, eu tenho para te mostrar. E com isso, a gente tendo a propriedade, a vida financeira dela na nossa mão, aí fica mais fácil para tomar decisão. É igual você no comércio. Você tem lá 200 produtos, mas você tem que descobrir qual que é o seu carro-chefe, qual é o que vende mais, qual que é o que dá a sua margem melhor, para você cuidar dele. O outro você tem para preencher prateleira, para encher, para ficar bonita a loja. A propriedade rural também é da mesma forma. Você chega numa propriedade rural, num sítio aí ou numa fazenda, lá tem desde a galinha, um pé de alface, um pé de mexerica, um pé de limão, mas qual é a atividade principal daquela propriedade? Ah, aqui nós trabalhamos com pecuária leiteira. Opa, então ele não pode ali brincar de tirar leite, tirar 50 litros de leite por dia. Ele tem que tirar ali, se possível, 500 litros de leite por dia, 1.000 litros de leite por dia. E, se possível, ele não só vender o leite dele para o laticínio que vem pegar. Beleza, ele precisa vender. Mas ele tem que falar, olha, eu vou agregar valor ao meu produto. E como que eu agrego valor ao produto? Às vezes, montando uma queijaria. Hoje, por exemplo, fala, cara, eu saí na cidade, não achei um queijo para comprar. Então, isso tudo são oportunidades de mercado, que quem vai para a propriedade rural, ele tem que ir hoje com essa visão. Nós temos aí, caso se você rodar no município, vários produtores pequenos, médios, que estão com essa visão e estão gostando do resultado. Então, eu fui criado na roça, no sítio, eu sonho com manter a propriedade nossa na família. E, se possível, na visão que estou hoje, eu vejo a capacidade de ampliar ela perfeitamente. E aí, quando você chegou no ponto que você domina uma atividade, você está fazendo ela pequena, aquela roda ali, você falou, cara, aqui o resultado está bom.
Agora eu quero ampliar isso aqui. Eu estou lá dentro da minha propriedade com 50, com 70 cabeças, mas eu produzi comida, eu plantei uma capineira, ó. Eu tenho um potencial de tratar até de 200. Mas eu estou sem dinheiro. Aí é hora de você procurar as linhas de crédito que tem aí. Eu ia te perguntar exatamente isso aí. A ideia é boa, tá ok, dá certo. Tá, quanto que custa para você? Hoje, por exemplo, eu tenho uma propriedade aqui de 10 alqueires. Tô lá no método tradicional, tirando ali 20, 30, 50 litros de leite. Tem lá as 40, 50 cabeças de gado. Aí chega na época da seca, aquela luta, aquela guerra, o gado perde peso e eu tô pagando para trabalhar. Gado sanfona, que é chamado isso aí. Nas águas ganha peso, na seca murcha. Isso. Aí eu tô pagando para trabalhar, sofro com a oscilação do mercado, uma hora que o gado tá mais em alta, o meu gado tá magro, quando o gado tá em baixa, o meu gado tá gordo e não tem planejamento. E eu vi esse podcast aqui e falei, vou fazer o negócio acontecer. Vou tomar atitude e vou começar. Quanto que custa? A ideia é excelente. A ideia é excelente. Buscar capital nas instituições aí financeiras. Agora, ela precisa ser feita com responsabilidade. Primeira coisa, você tem que buscar conhecimento na sua atividade. Muitos aí que buscaram financiamento, ele não foi, e deu errado, é porque ele não foi profissional. Agora, quando você é profissional no que você faz, e quando eu falo profissional, é você, produtor rural, ser um produtor rural profissional. Como produtor rural? Você ter sua atividade na mão, ter conhecimento sobre ela. Tá, eu estou aqui nas águas. Hoje eu tenho abundância de alimento para meus animais. Mas daqui 3, 4 meses, 5, eu vou ter escassez. Então, o que que eu vou fazer para na escassez eu ter alimento para meus animais? Ah, tá, então eu tenho que plantar capineira. Beleza. Plantei capineira. Ah, mas para mim tratar dos animais com baixo custo, eu preciso de uma máquina que eu coloque ela mais fácil. Beleza. Então, quando você tem o conhecimento de todas as etapas da sua atividade, você domina ela, aí é hora de você ir buscar financiamento. E um detalhe, para viver no dia a dia, pagar minha despesa, eu tenho. Esse é o primeiro ponto. Pelo menos eu parto desse princípio e está dando certo, que estamos crescendo. Quando eu não dependo daquele dinheiro que eu vou ali no banco buscar ele para viver, aí é hora de você pegar financiamento. Essa é a minha visão. Eu estou conseguindo, meu negócio está rodando, está bonitinho, mas está pequeno. Eu só quero ampliar. Tudo que eu vou pegar no banco, eu vou investir na atividade. Eu fui lá no banco buscar recurso para me melhorar a minha atividade. O que é que eu preciso? Eu preciso de uma máquina para facilitar meu serviço. Eu já tenho gado, eu já tenho a capineira, então o alimento, eu preciso só facilitar o serviço. Vai lá, pega dinheiro para você comprar uma máquina, até porque o prazo é longo. Aí entra justamente o exemplo que você deu. Em vez de você comprar um trator de R$500 mil, às vezes você acha o mais barato, pela metade do preço, porque ele é menor. E para você serve. Olha que maravilha. Ah, mas então eu ainda tenho comida de sobra, porque eu plantei lá, ao invés de um alqueire de capineira, ficou barato, eu plantei 2. Cara, eu posso comprar mais animais. Então você vai lá, comprou a máquina, às vezes o trator, uma ensiladeira para cortar o capim. Ah, mas então, ao invés de eu ficar só com 50 animais, eu estou tendo dinheiro, eu vou comprar mais 100. Opa, aí é excelente. E você não depende daqueles 100 para viver. Você vai precisar apenas tirar recursos para pagar a atividade. Os animais vão comer mais, vai gastar com diesel, vai gastar com sal mineral. Ótimo, perfeito. Até porque quando você vai buscar recurso no banco, do outro lado tem um profissional que monta o projeto para você. Então, o projeto tem que dar viabilidade econômica. Os animais têm que pagarem aquilo. E o conhecimento
na atividade que você está fazendo, uma coisa você tem que saber, qual é a época que os animais estão mais baratos para mim comprar? Quando o cara está vendo que o animal dele vai morrer de fome ali, ele não tem, ele precisa vender a qualquer custo. Então, essa hora, nunca a coisa é feia, você já ouviu isso? Nunca uma atividade, uma coisa está feia para todo mundo, está ruim para todo mundo. Sempre ela é oportunidade de negócio para cada um. O que precisa é você ver essa oportunidade de negócio. O cara está lá sem pasto. Entrou a seca, ele não se planejou, o gado dele está morrendo. E você está do lado de cá, você fez lá 2 alqueires de capineira, você está com o seu silo estufado ali, quase rasgando a lona, que você tem comida para tratar de 400 animais e você só tem 50. Essa é a hora de você ir lá e comprar os animais. E já avaliar mercado, buscar conhecimento, qual vai ser a época que o preço vai estar melhor. Que essa vai ser a época de você vender. Às vezes tem pessoas que trabalham o ano inteiro engordando o animal, vendendo, compra todo mês e vende. E se de repente ele guardasse, ia produzindo essa comida e guardando, produzindo e guardando, produzindo e guardando, para quando chegar no momento que a oferta de animais é a mais baixa, você ia engordar 10 animais por mês, você concentra no mês só, você está com comida, você tem uma atividade pequena aqui para se manter, que é uma coisa muito importante. Só vou citar aqui porque às vezes alguém já critica. A propriedade rural, uma coisa que ela precisa ter é entrada financeira todo mês. Porque todo dia nós precisamos comer, todo dia nós precisamos beber, todo dia nós precisamos vestir. Todo mês a gente tem que ir lá pagar as contas. Então, quem vai para o sítio, ele tem que ter essa ideia, quem vai para a fazenda, que ele precisa ter uma atividade que dê recurso financeiro para ele todo mês. A de ampliar, que é a que você vai ganhar dinheiro, essa você pode planejar. Essa que vai te dar o resultado financeiro. E isso aí passa por conhecimento. Passa por você lá, então eu vou fazer aqui, eu vou comprar ele na baixa que está faltando comida, eu vou engordar e vou vender ele depois. Hoje o preço do bezerro está começando a ficar bom. Tá, eu vou pôr vaca, comprar bezerra para me fazer matriz, para vender bezerro? Não, cara, agora não é a hora. Por quê? Porque se eu comprar uma bezerra agora, ou se eu comprar uma novilha, ela vai levar no mínimo 9 meses para parir, se ela emprenhar hoje, 9 meses e meio. Aí esse bezerro vai levar no mínimo mais 6 a 8 meses para você desmamar ele. Às vezes daqui 1 ano e meio, 2 anos, quando esse bezerro vai estar pronto, o preço dele não está legal. Então isso você tinha que ter visto há 2 anos atrás. Isso você vê em conhecimento. Esse com assessoria técnica tem como prever. Hoje, por exemplo, quem está no gado, quem tem conhecimento, estava tendo aí uma briga de lutando pelo preço, frigorífico querendo baixar o preço para poder ele ganhar mais, e o produtor do lado de cá, cara, a carne está boa. A arroba pode estar cara, o carne pode estar cara no açougue para você comprar, mas para o frigorífico pagar para o produtor estava barato. Agora que deu uma melhorada. O que é isso? É briga. É briga financeira, é mercado. Isso faz parte do jogo. Agora, quem tem conhecimento da área, o que ele está fazendo? Cara, o produtor está do lado de cá, olhando para a cadeia frigorífica, para a cadeia consumidora, os mercados e falando, beleza, você não quer me pagar o que vale? Então, ao invés, eu vou deixar meu gado aqui no pasto, no silo, só crescendo, e não vou pôr na engorda. Eu vou pôr na engorda o mínimo necessário para mim poder vender e pagar a minha despesa, mas se eu tenho 500 cabeças de gado, eu vou pôr só 50 no coxo. E essa paga a minha despesa. E as outras 450? Eu vou esperar. Eu sei quanto tempo você aguenta pagando o mínimo. Aí na hora que ele subir, eu vou estar com ela pronta para te vender. Isso você adquire com conhecimento e com que daí você monta a sua estratégia para poder o campo ser um bom negócio. Tá, então vamos lá por parte. Primeira coisa que o cara fazer dentro dessa metodologia que você está falando aqui, gado,
é fazer, então, uma capineira. Sim, essa é a atividade que eu estou trabalhando. É. Eu estou focando nela Isso. porque fica tranquilo. Então, vamos supor, para mim fazer uma capineira lá, não é um bicho de 7 cabeças. Não. Eu preciso lá separar um pedaço de terra, provavelmente eu tenho que cercar ele, né? Porque Sim, senão os animais não invadir, o gado porque lá lá vai vai invadir. estar suculento. E aí eu gradeio aquela terra, se for o caso, faça ali um estudo de solo, alguma coisa do tipo, joga ali um Calcário, calcário, um adubo, um produto ali um para esterco produzir melhor e planto. e planta. Isso não tem muito segredo, não. Não. É bem Isso simples. nossos avós já faziam. Já fazia, beleza. O que você vai, às vezes, é melhorar essa estratégia, tudo buscando produzir mais. E de acordo com qual a variedade que você vai plantar. Mas é basicamente isso aí. Tá, então, por exemplo, vamos supor que eu não tenho dinheiro nenhum, zero. Tô quebrado. Eu posso ir aqui no banco e pegar um pequeno recurso, porque aí não vai muito dinheiro. Não. Aí não vai pode. muito. Certo? Eu tenho prazo lá no banco, eu plantei lá essa capineira. Se eu tenho poucas cabeças, você me falou aí que um alqueire, aproximadamente 200 animais. Sim, Vamos ele tem um supor- potencial para isso. Vamos supor que eu tenho 50. Então quer dizer que vai me sobrar 150. Isso. Se vai me sobrar 150, eu na minha cabeça aqui, eu já estou pensando de vender esse capim para outros que não tem. Excelente. Dá certo? Dá certo. Dá certo. E aí entra uma questão, que quando a gente vai plantar capineira, a gente já coloca isso em avaliação. Então, eu vou plantar sobrando, porque que daí entra uma coisa que chama margem de segurança. Opa, o meu sobrou, posso comercializar. E vou te falar um negócio. Vou usar um exemplo, você está no deserto, está quase morrendo de sede. O cara chega com uma garrafa de água e te oferece. Quanto você está disposto a pagar por ela? Vale mais, né? Vale mais. Então, se você está numa seca, você está sobrando capim, o seu vizinho, chegam várias pessoas querendo te comprar. Geralmente, você vende ela por um preço que o resultado que ele vai dar nos seus animais é muito mais negócio. Vou mudar. É muito mais negócio você vender o capim do que você engordar os animais. Te dá mais lucro. Tá, beleza. Nós Então, temos hoje alguns produtores que hoje faz isso. só vende capim. Ele faz silo e vende capim na época da seca. Dá muito mais dinheiro para ele do que ele engordar o gado dele. Então dá para viver só disso, então. Eu tenho uma propriedade lá, meto o trator para cima, gradeio aquele negócio, trato o solo e planto capim e produzo para vender para os outros. Uma coisa que você tem que ter em mente, que é o que eu falei ali atrás, a propriedade rural onde muitos penam, a gente tem que planejar ela de forma que você tem que ter entrada de dinheiro todo mês. Igual nós aqui, quem é funcionário público, quem tem sua atividade, tem que ter entrada de dinheiro todo mês. Quando você planta capim para vender, você tem que ter consciência que quem está agora com pasto sobrando, ele não vai lá te comprar capim. Entendi. Ele pode até te comprar, mas por um preço lá embaixo. Você vai ganhar dinheiro quando ele não planejou, e o gado dele está passando por dificuldade, é lá no auge da seca. Entendi. Então, o período que você vai ter para vender capim, ele é curto. Mas você pode estocar e vender tudo naquela época. Então, no caso ali, eu tenho que ter ou uma atividade, Isso, uma exatamente. outra atividade para fazer esse papel que você disse de me dar ali rendimentos todo mês, Isso. ou, dependendo da situação, eu vendo esse capim aqui agora na seca, vamos entrar na seca aí daqui uns dias, eu vendo esse capim e aí tendo essa consciência que eu preciso vir amortizando esse dinheiro no decorrer do ano. Também dá certo. Também dá certo. Tá, beleza. Então, só para o pessoal entender aqui, para simplificar. Eu plantei a capineira lá, vendi 150 alimento para 150. Sobrou 50, né? Eu gastei com 50 meu e sobrou 150. No próximo ciclo, eu já vou manter essa mesma produção ou aumentar, porque eu já estou capitalizado. Já capitalizou um pouco, você tem mais área para aumentar. Se for o caso, posso até complementar com um outro crédito, porque eu já paguei esse crédito, né? Porque um dos problemas das pessoas é que elas desviam o dinheiro, né? Da finalidade. Isso, exatamente. Isso aí é um grande erro Esse que é o erro. muita gente comete.
que é o quê? Ele pega um dinheiro lá no banco e investe o dinheiro de forma equivocada e aí fica só com a dívida para pagar Desvia da função. e aí acaba se dando mal. Mas vamos dentro desse planejamento. E aí depois eu vou continuar produzindo e eu posso pegar esse dinheiro, já aumenta ali para 80, 100 cabeça. E assim eu vou crescendo. Até dentro do potencial que a sua propriedade tem. Por que que o grande cresceu? Por que que hoje se fala, nossa, tem o grande porque ele é grande? Aí, ele é grande porque ele planejou. E se você está com uma atividade... E o que é o planejamento? É o conhecimento. Às vezes tem uma passagem que eu gosto muito, porque aí a gente vê essa situação no campo. Se você pegar uma pessoa, igual você citou no início aqui da nossa conversa, um senhor que estava falando em vender a propriedade dele e vir para a cidade, porque ele não está vendo expectativa lá. Às vezes agora aqui, depois desse bate-papo, você fala, cara, eu vou lá comprar a propriedade dele. Só está faltando o dinheiro. Só está faltando o dinheiro. Mas, de repente, se você falar, cara, eu vou chegar com conhecimento, eu vou arrebentar. E o campo, se você pegar todos os setores aí, quem mais tem a crescer hoje é o campo, é o agro. Por quê? Porque à medida que a população mundial for aumentando, cara, precisa de comida. E nós chegamos num ponto que já está se vendendo muita coisa. Mas você imagina daqui 50 anos, quanto essa população mundial vai estar? Não, a expectativa é em 2050 é 10 bilhões. 10 bilhões. E 2 bilhões a mais, né? E 2100, então? Ela vai passar, ela não vai praticamente dobrar. E o tanto de terra é o mesmo, né? E o tanto de terra é o mesmo. Ah, mas eu não vou estar aqui em 2100. Cara, meu avô, a história que eu sei é que meu bisavô tinha terra. Meu avô tinha terra. Meu pai tinha terra. E tudo isso foi passando de um para o outro. Hoje nós temos terra porque meu pai e minha mãe trabalharam e deixaram terra para mim. Qual o problema de eu trabalhar e deixar terra para os meus filhos, para os meus netos? Quantas empresas, tem um senhor que eu tenho parceria com ele, seu Moacir, e nós passamos horas conversando. E ele fala nas empresas mais antigas do mundo. Aquelas empresas que veio passando de geração em geração. E eu, particularmente, adoro essa ideia. Cara, então eu vou preparar um filho para poder, um neto para poder seguir o que eu estou fazendo. É um exemplo aí do Isonel, seu sogro. Veio lá atrás, batalhou, conseguiu estabilizar uma atividade, agora está passando para os filhos, vocês vão passar para os netos. É muito mais fácil você estruturar uma propriedade e os nossos filhos seguir tocando ela, do que eles sair por aí, olhar para o mundo e o que eu vou fazer? E começar do zero. Lógico que é mais difícil. E um detalhe, nós estamos passando por uma fase, falando de oportunidade de negócio, que esse êxodo rural, muita gente, por questão financeira, saiu do campo e veio morar na cidade. Esse cara que veio morar na cidade, ele tem dificuldade para voltar para o campo. Outro dia eu estava vendo um ponto de vista diferente o quanto está errado pegar os alunos hoje da zona rural. Você já viu isso? Trazer os alunos da zona rural para estudar na cidade? A tendência dessa pessoa aqui, você está tirando uma pessoa que estava morando lá no campo, ele vai sair às vezes 5 horas da manhã, às vezes mais cedo, dependendo do ponto, vai entrar no ônibus, chacoalhar o dia inteiro para vir estudar na cidade, para terminar a aula, esperar o último sair da aula, montar nesse ônibus de novo, voltar às vezes 80 quilômetros, ele vai chegar 3, 4 horas da tarde, lá na casa dele. Ele vai chegar morto de cansado, aí ele precisa descansar, porque no outro dia, 4, 5 horas da manhã, ele tem que montar no ônibus novamente para vir. O que essa criança participou da vida cotidiana
no meio ali, se o pai dele tira um leite, se o pai dele cria um porco, se o pai dele tem uma capineira e precisa trabalhar, se o pai dele tem um peixe, se o pai dele tem uma produção de hortifruti granjeiro. Ele não vai participar de nada. Você está tirando uma pessoa que ia ser uma continuidade da atividade dele no campo ali. Tudo que ele está vendo como se a grande oportunidade de negócio fosse a cidade. E não é. E quando aí você começa a entrar um pouquinho no assunto, você descobre que os países de primeiro mundo, ele não aceita mais os alunos deles virem estudar na cidade. Você já viu isso? Não, isso é novo para mim. É nova. E eu fui falar, cara, faz todo sentido. Eu voltei e fixei no campo porque o meu pai lá atrás tinha um sítio dentro da cidade. Meia hora eu estava na escola, meia hora de volta eu estava no sítio. E eu ajudava a tirar leite, eu ajudava a tratar de porco, eu ajudava a tratar de galinha, eu ia pescar. Eu gostei da vida do campo. Eu ia domar cavalo, que quando era guri eu já domava. Montei uma arena de rodeio, eu ia montar em bezerro, foi virando boi. Ou seja, eu passei a gostar do campo, por isso. E aí, quando eu vi essa informação, que o aluno que é da zona rural tem que estruturar escola lá na zona rural para ele estudar lá, eu achei, cara, olha aí, cara, isso é conhecimento. Nós temos que brigar por isso. Se você for parar para pensar e você está falando, a longo prazo, o efeito é gigantesco. Gigantesco, lógico. Porque se nós estamos falando de um aumento de 2 bilhões de pessoas até 2050. 2050 tá aí. Até ontem era 2000. Hoje já estamos em 2025, já estamos na metade do caminho. Virada, o quanto se falou da virada do século, que já faz 25 anos, cara, que o século virou. Passa muito rápido. Então, 2050 é um tapa. É um tapa, tá ali, rapidão. Então, quando a gente fala sobre isso, esse efeito na economia local e até mesmo mundial, ele é bem significativo. Vou pegar um gancho no que você está falando. Uma coisa que lá atrás eu lutei muito por isso, e fui ideia vencida. Nós moramos num local que a aptidão dos nossos produtores rurais é produzir frango, é produzir ovo, é produzir leite, é vender um animal gordo, é vender um porco gordo. Mas nós não temos aptidão de criar peixe aqui, sim, em Pedra Preta. Até porque nós não temos um solo, rios com água para peixe. Nós temos aqui quantos rios em Pedra Preta? O Rio Jurique. E talvez um ou outro riachinho por aí. Mas para criar peixe, nós precisamos de água corrente. Você tem que tirar a água limpa ali que está vindo correndo no canal do córrego, cai, entra aqui no tanque de piscicultura e sai do outro lado, voltando para o rio novamente. E se nós querermos ter aqui 50 tanques de peixe, a gente tem que ter um canal que abasteça água limpinha para esses 50 tanques. Na saída desses 50 tanques aqui, ele volta para a sua origem, que é o rio, e nós não temos isso. Ali atrás, eu fui o veterinário que eu assinei, eu prestei serviço para a prefeitura nesse período contratado e assinei o projeto do nosso frigorífico de peixe ali. Na época eu falei, cara, isso aqui é um grande elefante branco. Estava lá a equipe técnica do prefeito, que eu não vou citar nome aqui. Quase me mandaram embora naquele instante. Eu falei, cara, mas por quê? Por que que não? Eu falei, porque aqui nós não temos peixe, cara. Quando você organiza uma atividade economicamente viável, você tem que ter um planejamento, aí tem capacidade para produzir quantos quilos de peixe. A capacidade, o projeto técnico daquela época, que aquele frigorífico de peixe ali iria beneficiar 600 quilos de peixe dia. E você ter 600 quilos de peixe dia, 365 dias do ano, fala para mim, se Pedra Preta, você que não entende, você citou agora, que não entende nada do meio rural. Nós temos aqui uma produção de 600 quilos de peixe dia? Não temos. Não temos. Aí eu falei, olha, isso daí já nasceu morto.
Mas eu vou te dar uma sugestão. Mantém o frigorífico de peixe, uma linha em vez de instalar nele todo, mas crie linhas de abate de bovino, crie linhas dentro desse frigorífico, dessa mesma instalação. O que é linha? É o local onde você mata, o local onde você pendura, da hora que o animal é abatido, dentro de umas questões humanitárias, ele é levantado, erguido, para fazer a esfola, que é tirar o couro, tirar as vísceras, de forma limpinha, sem contaminação, até ir para uma câmara fria. Então, nesse mesmo ambiente, dá para fazer isso, você cria linhas para bater o peixe, se não tiver peixe, mas você vai atender o produtor nosso para bater uma vaca, que ele precisa vender no açougue, você tem linhas que dá para bater um frango e dá para bater um porco, que aí resolveu o problema. Nessa ideia de colocar dinheiro no município, vou só te fazer uma conta. Hoje não se produz muito mais frango no nosso município, sendo que nós comemos frango demais, não é? Por conta de uma coisa que chama-se barreira sanitária. Porque o produtor tem o frango para vender, mas ele precisa bater dentro de umas técnicas e no final tem que ter ali um profissional da área que aí é o médico veterinário, onde ele tem que ir lá e pôr o carimbo, que é o carimbo do CIF, ou do SIM, ou da inspeção federal, estadual e municipal. Que isso é o que garante que você, consumidor do outro lado, está consumindo um produto de qualidade e livre de doença. E tem muitos. E o nosso produtor de frango hoje, ele não pode vender o frango dele no mercado. Se você ir no mercado ali, qual que é o que limita ele? Não tem essa inspeção sanitária. Falei, cara, você já imaginou se cada bandejinha de frango dessa que você compra, aí não vou citar marca, mas que você vai em qualquer mercado de Pedra Preta, que ele vem com a marca lá, se ela fosse substituída por frango que era produzido numa propriedade rural nossa aqui, o quanto é o potencial que isso abre? E você sabe qual que é o caminho para que isso aconteça? É apenas que tenha a inspeção no município. Se aquele frigorífico ali funcionar e funcionar dessa forma que eu sugeri, pode ser até outras, não precisa ser eu, olha o mercado imenso que se abre. Olha os açougues hoje, quem é de açougue sabe o que eu estou falando. O produtor rural falou, fulano, tem uma vaca para vender, você me compra? Compro. Aí ele abate ela lá na propriedade dele, que é o chamado abater no mato, e para ele trazer para o açougue para vender, ele é proibido. Se ele for pego trazendo essa vaca, ele corre risco de ser preso, ser multado, essa vaca tem que ser queimada. Olha o tamanho do transtorno que um cara que está lutando para viver, para ganhar a vida, ele é colocado na marginalidade. O grande ele consegue, ele vai ali, monta um frigorífico e ele vende para todo mundo. Porque está dentro dos padrões, ele vai lá e cria-se regras para todo mundo seguir. Agora, e o pequeno? O pequeno, a exemplo do que é o Sul, e o que eu estou falando não sai da minha cabeça, é só você buscar aí os pequenos no Sul, ele tem duas coisas. Ou ele reuniu em parceria, em cooperativas, que é um caminho, o cooperativismo, nós temos aqui o Sicredi, que quem trabalha com o Sicredi gosta, e gosta por quê? Porque as taxas são mais baratas. Ou ele parte para o cooperativismo juntar uma quantidade de produtor que dê conta disso, ou ele precisa do poder público municipal. Isso é inclusão social. Imagina ali nós com o frigorífico abatendo porco e podendo trazer em qualquer mercado de Pedra Preta para ser vendido, porque ele tem um carimbo do CIF. Nós deixamos de comprar porco que vem lá do sul para comprar porco produzido na nossa cidade. Olha a quantidade de dinheiro que passa a fixar no nosso município, nós deixando de comprar porco, nós deixando de comprar frango, que veio lá do sul do país, ou veio lá do nortão de Mato Grosso, que esse dinheiro grosso vai voltar tudo para lá, porque o frango foi comprado de lá, todo o emprego foi gerado lá, para nós gerar tudo isso na nossa cidade. Então, são pequenas coisas que, quando você soma, dá um boom. Então, na questão aí do frigorífico, se ele for adequado
para abater frango quando tiver frango, para abater porco quando tiver porco, para abater vaca quando tiver vaca. E pode largar lá a linha de peixe também para quando tiver peixe. Vai dar uma viabilidade econômica para aquele abatedouro ali. E os nossos produtores rurais vai ser um boom na vida deles. E dá pra fazer uns tanques de peixe Lógico com poço artesiano? Olha, o problema do poço artesiano dá, mas quando você... Aí ele torna a atividade inviável. Porque para você usar essa água, primeiro, tem volume. Um poço artesiano para abastecer, você tem que ter pelo menos um cano de água entrando. Vamos colocar aí um cano de água de 50 milímetros no mínimo. Um poço artesiano, ele vai ter uma produção de água de quantos litros hora? Um poço artesiano precisa ter números técnicos, certo? Para falar, o que eu vou te falar aqui não é em cima de número, que até precisaria calcular. Mas eu te diria que você vai abastecer, se o poço for muito bom, os 3 tanques. É isso que eu ia perguntar, é pouco tanque no caso. É pouco tanque. Então, no caso, uma propriedade hoje eu tenho 10 alqueires de terra, por exemplo, 3 tanques é uma atividade secundária. Não dá para. E outra coisa, para você ter essa água aqui, o tanque de peixe, ele precisa ter água constante caindo dentro dele. Você tem que ter a bomba que bombeia 24 horas caindo dentro dele. E essa água que sai aqui do outro lado do tanque, ela vai embora para a natureza. Ela tem que ser descartada. Então, tenho certeza quase certeza, que os órgãos fiscalizadores não permitem isso, que aí é um mau uso da água. Então, mas antes você ter uma propriedade na beira do riacho, e desse riacho tenha nível, você desvia um canal, dê manutenção no tanque, e aqui na saída dessa água ela volta para o riacho. Todo esse bombeamento de água aqui, ele é natural, sem custo nenhum. Pega uma energia bombeando um poço artesiano ligado 24 horas por dia, 365 dias do ano. Vamos nem falar nas questões de lei aí que permitiria ou não. Só no custo, só isso aí já dá um custo muito alto, que assim de bate-pronto eu te diria que inviabiliza a atividade. Mas hoje você falou do Sicredi aí, cooperativa, né? O Sicredi tem investido muito aqui na nossa região. Eu vou no Sicredi depois, viu? Você do Sicredi, quero uma linha de crédito aí para ampliar o gado. Aquele alô lá pra Karina, lá pro Eduardo, né? Que tá cuidando do agro lá. É o seguinte, como é que hoje o produtor ele consegue pegar um crédito? É só ter o nome limpo, a propriedade regularizada? O que ele precisa hoje, assim, para pleitear hoje um crédito? Primeira coisa é o que você falou, ter o nome limpo, ter uma propriedade regularizada e segundo, ele procurar uma agência que faça esses projetos de financiamento, que nós em Pedra Preta, nós temos aqui o Fábio Simão, que é um amigo que todo mundo conhece, família dele, dos Massuia, nascido em Pedra Preta. Você senta com ele, e temos vários outros também por aí, estou usando ele como exemplo. Aí ele vai te ouvir e em cima do que você pretende, ele vai montar um projeto de acordo dentro das normas que qualquer linha de crédito exige. É a coisa mais simples do mundo. Não é difícil. Não é difícil. É porque às vezes, acho que nós já falamos sobre isso, né? Essa falta de conhecimento, né? Porque assim, antigamente era uma velocidade. Hoje é outra velocidade, né? Quase a velocidade da luz. Hoje você vai ali na Serra da Petrovina, você vê aquelas fazendas lá produzindo, né? E bonito de ver, hein? Cada ano que passa, você vê máquinas mais potentes. Por exemplo, eu tive uma experiência em 2007. Na época se plantava com uma plantadeira lá, quando eu estava lá, 10 linhas. Hoje já tem plantadeira de 20, 30 linhas, 50 linhas, 60 linhas. Então, tipo assim, é a mesma máquina que produzindo 5, 6 vezes mais rápido, tanto para plantar, quanto para tratar, quanto para colher. Sim. É um negócio assim e assustador. Em alguns casos, seguindo e só complementando, tem casos que não tem nem mais o operador. O operador, tecnologia ao extremo. E aí, quando você vem para as pequenas propriedades,
às vezes você tem pessoas que não estão com a mentalidade aberta para isso. Acha que é difícil. Não, isso é trabalhoso. Ou às vezes teve uma experiência ruim, né, e desistiu. Então, hoje, deixando claro aqui, é bem simples. Primeira coisa, procura ter a propriedade regularizada, né? Se você tem a sua propriedade regularizada... Ou seja proprietário, ou seja arrendatário. Primeira coisa, então, procura documentar isso. Vamos deixar claro, né, desse jeito. Né? Procura documentar isso. Segundo passo, você vai, aqui na nossa região, por exemplo, ali no Fábio, né? Ele faz esse projeto e você leva isso no banco. O próprio Fábio leva. Leva lá, organiza tudo para essa conta ser rural, né? Porque uma conta rural não é um dos passos. Não é o mesmo da nossa conta física CPF, né? Uhum. Apesar da sua conta lá ser CPF, ela é uma conta rural, que tem benefícios rurais e tem acesso a créditos rurais. E aí, então, dentro dessa viabilidade, dentro desse estudo, dentro desse conhecimento, né, que nós já falamos aqui, porque uma coisa importante, ô Mauro, hoje a gente não pode, e eu tenho isso para mim, confiar cegamente no profissional. Exatamente. Porque, primeiro, tem más profissionais. Segundo, tem profissionais mal intencionados. Sim. Tem bons profissionais? Claro que tem. Mas às vezes nós somos vítima, né? Hoje, né, tem malandro, tem golpe de tudo quanto é jeito. Então, regra geral, sempre busque conhecimento. Então, por exemplo, eu vou construir uma casa que seja. Cara, hoje tem 1000 vídeos na internet aí para você poder, pelo menos, se calçar. Porque na hora que o cara chegar falando, isso aqui, rapaz, não faz muito sentido. Você não precisa ser um engenheiro, não precisa, você não pode ser um leigo de tudo. Mas tem que ter um mínimo ali de conhecimento. Então, você que é produtor rural, precisa, né? Por exemplo, tá assistindo esse episódio aqui de podcast, né? Você dá uma aprofundada, né? Hoje tem inúmeros vídeos aí na internet de pequenas propriedades que fazem N ramos de atividade ali em pouca... Para você poder, porque assim, às vezes a gente vê, é fácil. Não, eu sempre falo, não existe nada fácil, né? Do dia para noite. Não, vou virar produtor. Não existe milagre. Vou comprar uma RAM ano que vem. Não é assim que funciona. Pode ser que dá certo, mas é uma grande minoria. O principal, só pegando um leque aí, vai ser rápido. A principal diferença da cidade para o campo, porque no campo, na cidade, se você às vezes trabalha cedo na diária, quando é à tarde você está com dinheiro no bolso. O campo, cada atividade tem um ciclo, e esse ciclo é longo. Se você falar, eu vou comprar uma bezerra hoje, até que nasça uma bezerra leiteira, até que você venha tirar leite daquela bezerra, quantos anos passaram? Então, uma das coisas que o campo tem é que o ciclo é mais longo. Então, essas coisas é que ela tem visão diferente e você precisa se profissionalizar. E aí você buscar primeiramente assistência técnica de pessoas que você confia, na índole dele, na credibilidade dele, na competência dele, e você também não pode se abster. Eu, por exemplo, eu gosto de estudar muito, estudo muito, só que eu tenho um defeito, eu estudo aquilo que eu gosto. O que eu não gosto, eu sou um exemplo vivo do dizer, quem gosta aí de estudar a questão do poder da mente, que é meu caso, e o poder da mente diz que você, quem estuda aí sobre os poderes da mente, lei de atração, essas coisas, você descobre que as pessoas só concentram no que ela gosta. Não adianta você querer colocar uma pessoa no que ela não gosta, que ela vai ter dificuldade. Mas tem situações que você tem que estudar o que você não gosta. Eu, por exemplo, trabalho de campo ali, acompanhar, comigo. Agora, partiu para pôr na planilha e sentar na frente do computador, para mim já é um problema. E agora eu vou ter que fazer aula de informática. Vou sair daqui, eu preciso dominar Excel. Eu tenho, por exemplo, com esse professor Guilherme Benco, nós temos uma planilha de balanceamento de ração para animais. E às vezes hoje eu tenho um capim que ele está numa condição que foi cortada, mas daqui 15 dias a condição é outra. Eu preciso estar fazendo exame, análise desse capim, igual a gente faz análise de sangue.
exame de sangue para ela avaliar. E eu preciso jogar tudo isso num programa de computador, que é um solver, e que eu não domino. E eu estou sempre dependendo de outro. Falei, não, eu não gosto disso, mas eu vou estudar para me saber o mínimo necessário para que eu não fique na mão do outro. Então, o produtor rural ele tem que buscar assistência técnica, sim, mas ele tem que também se qualificar, pelo menos naquilo que ele está rodando ali, para ele falar, não, realmente, minha casa não vai cair se fizer desse jeito. Pelo menos o básico, né, Pelo Mauro? menos o básico. Não precisa ser um expert, né? Isso. Mas você tem que ter noção ali até para não ser vítima, né? De Exatamente. golpe, de pessoas mal Exatamente. intencionadas, né? Porque assim, qualquer coisa, hoje você que é empresário, você que é produtor rural, qualquer coisa hoje compromete a margem, porque a margem está apertada. É apertada. Ninguém hoje tem margem. Né? sobrando. Então, assim, hoje você precisa trabalhar muito, produzir muito, para poder ver a cor do dinheiro. Essa é a grande diferença do pequeno e do grande. O grande, a margem dele é apertada, mas ele trabalha com volume. E o pequeno, às vezes, está naquela ideia que ele precisa ter uma margem grande, fazendo pouca coisa. Não vai ter nunca. Tem que mudar o ponto de vista. A margem é apertada, sempre vai ser mais apertada, e ele tem que partir para a produção. E para a produção ele precisa de conhecimento, ele precisa de máquina, ele precisa de linha de crédito. Então, ela é uma engrenagem que ela roda aí 20, 30 polia ao mesmo tempo para ter um único objetivo. E aí você tem que se qualificar para isso. Tem que estudar. E Tem aí que estudar. o que acontece? O que eu aconselho sempre às pessoas? É testar pequeno. Exatamente. Né? Testa, deu certo, você vai ampliando. Testa pequeno, porque às vezes dá errado, mas você gastou pouco dinheiro, né? Isso. E às vezes você comprometeu uma margem ali que está segura, que você não vai se enrolar todo. E às vezes você acredita aí em conto de fada e pula de cabeça e pode ser na grande maioria dos casos, né, que dá ruim. Que dá ruim. De primeiro, lá na época dos meus pais, dos meus avós, você não era diferente. As pessoas se estabeleciam uma amizade, um relacionamento, uma parceria em cima da confiabilidade. E hoje, nessa correria, às vezes a gente busca um profissional ali que você não conhece, não sabe a índole dele. Enquanto você está do lado de cá clamando por alguém que te ajuda, o outro do outro lado está clamando por um centavo a mais no bolso dele, sem o mínimo de ética. Se tem uma coisa que o ser humano precisa começar a voltar os olhos, é para a ética. O que é ética? A ética é aquilo, para ser bem simples, é aquilo que você faz sozinho, mas você fala, cara, isso aqui eu não vou fazer porque eu não gostaria que fizesse comigo. Você não faz. Se você atender só isso, já é um grande detalhe. Quanto mais uma sociedade precisa de lei para isso, lei para aquilo outro, você pode ter certeza de uma coisa: menos ética ela é. Quanto menos uma sociedade precisa de lei, é porque mais ética ela é. Então, o que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos numa fase onde as pessoas têm o mínimo de ética possível. Está tendo o mínimo de ética e essa visão precisa voltar. Mas isso aí tem uma explicação que pode ser tema para outro bate-papo aí. Mas só para deixar claro aqui essa questão, então, aqui a gente citou algumas pessoas aqui, né, que é o Fábio Simão, então um profissional que tem nosso aval, isso, né? Você pode procurar ele, amigo, cara, pessoal, companheiro de academia de manhã cedo. Top. Marcelo. Nós citamos aqui o Sicredi, que é uma instituição, né, que tem se preocupado com o produtor rural, cooperativismo, tem um olhar ali de atenção para o produtor, tem um projeto de reflorestar nascente no produtor, né, tem o projeto lá de tirar a poluição dos rios. Então, é um olhar voltado aí para o agro, né, sem contar nos benefícios financeiros que, tá recomendado, pode ir sem medo. Ô Mauro, mas a gente falou aqui das vantagens, das desvantagens, né, do financiamento. E aí a gente,
Porque, às vezes, o que acontece? O produtor, principalmente o mais antigo, né? Pessoa aí dos 50 mais aí já, às vezes ela ainda está fechada, né, por financiamento. Mas ele feito com responsabilidade, projeto, procurou lá o Fábio, fez o projeto certinho, propriedade regularizada, pode ir sem medo que dá certo? Não, dentro dessas condições que nós compramos aqui, pode ir sem medo que dá certo. Qual que é a grande vantagem aí transmitindo isso, pondo na planilha? O que você levaria, às vezes, 10 anos para chegar naquele objetivo seu, às vezes, com um ano você chega. Você está lá com uma propriedade. Citamos aí o caso da Capineira, só o exemplo que usamos aqui. O cara está lá com 50 animais. Ele vai levar 10 anos para chegar a 200 animais, se ele for, porque a margem é apertada. Ele vai levar 10 anos para... Aí ele vai lá, pega uma linha de crédito de 10 anos, imediatamente ele já coloca lá os 200 animais que ele queria, e ele tem aí 10 anos para ir pagando devagarzinho. E se ele for alguém antenado e que ele quer crescer, ele vai pegar esse lucro que ele teve aqui, ó, que ele está tendo mensal, ao invés dele usar ele para ir vivendo melhor, ele reinveste. Ao invés dele ter os 200, daí a pouco ele tem 210, 220, 230. Quando chega no final de 10 anos, se ele usou isso com responsabilidade, ele tinha 50 animais, ele pulou para 200. No final de 10 anos que ele vai quitar, que é o prazo que ele tem para quitar, que se ele quisesse ele poderia quitar antes, ele vai chegar com 400. Olha que coisa magnífica. E sem contar que ao longo desse período aqui, à medida que ele vai crescendo, o banco vai confiando nele, tudo que o banco... São parcerias. Tudo que as instituições de créditos aí precisam, eles estão lá com dinheiro, que ele precisa, a atividade dele é emprestar. Dinheiro é financiar atividades. E o que ele precisa? De parceiros competentes para gerar esse recurso dele, para administrar. Então, às vezes, você chega no final de 10 anos aqui, ao invés de você estar com um alqueire de capineira, você pulou para 80% da sua propriedade, um exemplo, só nesse caminho que nós seguimos, você está com 8 alqueiros de capineira, você está lá com 1.000 animais. Já comprou o sítio do lado comprou o sítio do lado e viu aquilo uma oportunidade de negócio. Esse é o meu sonho. Meus vizinhos lá, eu estou de olho tudo neles. Ô Mauro, mais uma preocupação é esse legado, né? Porque as pessoas têm tendência a vir para a cidade. Então, assim, você falou que quer deixar, né? Você já está na terceira geração? É seu avô, seu pai e você, agora né? Eu, e já está indo para a quarta, aí já que tem, é os filhos que está crescendo. Está indo para a quarta geração. Como atrair hoje esses jovens para que eles olhem, né? Porque assim, a vida rural é ruim, né? Hoje tem um certo pensamento, né? Que a vida rural é ruim, que a vida rural é sofrida. Como dar subsídio ou estruturar isso para que hoje os filhos dos produtores rurais se interessem por isso, ou que se produza esse legado, né, de geração em geração, né, dentro dessa linha de crescimento. O negócio é ver a cor do dinheiro mesmo? Uma das coisas é ver a cor do dinheiro. Uma das coisas. Outra coisa é fazer com que as pessoas que estão hoje na cidade, os netos que vivem mais na cidade, ele passar a gostar do campo. E como que ele gosta do campo? Pelas pequenas coisas. Às vezes a pessoa gosta de ver, lá citamos aqui do peixe, gosta de um peixinho, leva ele para a beira do rio para pescar, para brincar, se é criança. Ele gosta de um cavalo, arruma lá um cavalo para ele andar. Às vezes na correria dele, aqui eu quero dar a mão à palmatória, na correria, querendo organizar isso, aquilo, e troquei o cavalo lá em casa por uma moto para fechar o gado, que é muito mais prático, muito mais fácil, não sobrava tempo. E aí meus meninos imploravam por andar a cavalo, pai, cavalo, mas moço, os cavalos tem lá, pula virado, até o pai, que já montou em boi e gostava disso, tá olhando para ele atravessado, não, o pai vai arrumar um cavalo para você andar lá. E acabou não arrumando, agora tem cavalo manso. Por quê? Por conta da correria.
Ou seja, é deixar a propriedade, primeiramente, resolver o financeiro. Porque quem vem para a cidade, ele veio porque ele veio atrás do dinheiro. Se ele olhar para a propriedade e falar, cara, lá eu vou ganhar mais. E é a estratégia que eu uso. Filho, você pode vir aqui, filho, filha, daqui a pouco tá chegando o neto aí, meu neto, ó, vem para cá, que aqui você vai ganhar muito mais que você tá lá. Ele já começa, aqui você pode ganhar tanto. E se tem uma coisa que fica fácil de você levar as pessoas para um caminho de forma responsável, é você pôr elas para sonharem com aquilo. E se ele sonhar que lá ele vai ter uma renda melhor do que na cidade, já é um passo. Segundo, lá vai estar confortável. Então, de primeiro, por exemplo, lá no meu avô, cara, era uma casa de pau a pique. Era um tremendo um fazendeiro com 5.000 hectares. Você entrava na casa, era de sapé, com piso batido. Ia tomar banho, era um rego, que isso aí não era realidade só nossa, era de muita gente, era um rego de água com a bica no final. Quando o trem estava frio, você ia tomar banho lá 0 graus. Você vai levar o menino para lá? Vamos mais longe um pouquinho, que às vezes aqui causa um constrangimento, mas era uma realidade. Qual que era os banheiros, o sanitário que nós tínhamos? Uma casinha, às vezes, separada ali 40 metros da casa, por conta do odor, com um buraco no fundo, que você estava ali fazendo suas necessidades e vendo lá embaixo cair. Essa era a realidade nossa. Por que quis vir para a cidade? Primeiramente, por dinheiro e segundo, por conforto. Então, à medida que você vai melhorando a atividade, torna o seu sítio confortável, passa a fazer uma casa boa lá, põe lá uma energia solar para você poder ter um ar-condicionado ligado lá 24 horas, põe lá uma boa piscina, põe lá uma boa churrasqueira. Isso tudo à medida que você vai crescendo. Se ele puder falar, cara, na cidade eu estou andando no carrinho velho, lá de repente ele pode trocar de carro, já estou na hora aí já estou sonhando com um carro melhor, uma caminhonete nova. Se você tornar o sítio economicamente viável e ter uma vida confortável, cara, a vida do campo é muito melhor do que na cidade. Quem aí não sonha da correria da cidade, você poder ir passar um final de semana na roça? E um detalhe, o profissional de hoje já está assim, estou aqui conversando com você, e do futuro vai ser mais ainda, nós temos 2, 3 fontes, 2, 3 atividades. O profissional de primeira, ele ia lá, formava no área e seguia aquilo a vida inteira. Hoje, quantas pessoas ele já tem 2 profissões, 2 cursos superior? Então, você pode manter uma atividade na cidade ganhando dinheiro e outra no campo ganhando dinheiro. E ampliando. Até porque depois você vai ter filhos, neto, bisneto, e cada um tem que ter uma atividade sólida. Não, a vida no campo, com dinheiro, ela é muito mais prazerosa. Tenho certeza que todo mundo que está no campo aí hoje, se ele olhasse para a casa dele, para o carro dele, para o conforto dele, uma internet lá de ponta, ele não vinha para a cidade, não. É lógico que tem aqueles casos que o cara mora na cidade, ele gosta da cidade, ele quer ir lá no campo passear. Então, para esse cara, você cria uma atividade turística lá para ele, que você vai ganhar o dinheiro dele. Vem para cá, que aqui você vai ter um rancho para você pescar, aqui você vai ter um cavalo para você andar, aqui você vai ter passeio aí na mata para ver onça, para ver aquilo. Ou seja, se integra, ninguém vive um sem o outro. E o campo, com dinheiro, a vida é muito melhor. É isso aí, galera. Ô Maru, da minha parte... Nossa, foi um prazer estar aqui novamente. É isso. Se eu puder contribuir aí com o pessoal, aquele que gosta do campo, é lógico que nós focamos numa atividade só, que é o que eu estou fazendo, para ficar fácil o exemplo, mas o que eu estou fazendo pode ser aplicado para todas as demais, sempre vai ter como você produzir mais e com mais eficiência. Começar uma horta. Uma horta. Não tem pouco nada dinheiro, mais né? lucrativo do que horta, cara. Uma horta precisa de pouco dinheiro. De pouco dinheiro. Cara, vamos fazer a conta, se tivesse uma horta só com alface, ciclo, só com rabanete. Eu lembro até hoje do colégio agrícola, o ciclo mais curto de tudo quanto é hortalista é o rabanete, 29 dias. Isso era na minha época, não sei se hoje já barateou. Você compra um saquinho de semente por 3, 4 real, você faz lá 5.000 reais. Olha que margem espetacular. E um detalhe,
A população de primeiro, cada vez o homem está se tornando mais sutil, mais leve, precisa de uma alimentação voltada aí para fruta, verdura e legume. E a informação que a gente tem aí que futuramente o homem será inteiramente vegetariano. Então, a horta já é um bom negócio hoje. Quem tem uma horta aí dentro da cidade, no entorno da cidade, sabe disso. Eu lembro que eu trabalho no supermercado e algumas verduras, alguns legumes, cara, aquilo ninguém queria. Hoje não, hoje você vai no supermercado, cara, 1 quilo de quiabo, 1 quilo de jiló. Maxixe! Quanto você vendia? Maxixe! Olha pra você ver, cara, 10, 15 reais o quilo, dependendo da época. Então, assim, negócio muito, muito lucrativo, né? Então, assim, dá até pra colocar ali como uma atividade enquanto a capineira cresce, enquanto o gado engorda, você ter ali separar ali vamos supor, tem 10 alqueires. Um alqueire de capineira, um alqueire de horta dá muita coisa? Nossa, o cara não dá conta de... Se ele vender, se ele tocar um alqueiro de horta, é perigoso ele parar com o gado. Brincadeira, à parte. Mas assim, o sítio, uma regra que tem que ter, que é a diferença do grande, o grande, ele consegue tocar uma atividade só e viver dela e viver muito bem. O pequeno, ele vai precisar de 1, 2 atividades, 3 atividades ali, e para poder ter uma renda boa. Agora, aquela atividade principal dele, por exemplo, se ele tem uma horta, se ele tem um alqueiro de horta, vamos fazer uma conta rápida aqui. Um canteiro de alface que você coloca aí 1,20 m, que é o padrão aí, pelo menos era na época que eu fiz técnico em agropecuária, 1,20 m no máximo a largura de um canteiro. Você coloca ele de 15 metros, aí a cada 20, 30 centímetros, quantos pés de alface cabe num canteiro desse? E se você estender isso aí para um alqueire de terra, você vai colocar lá quase que... E uma coisa fácil, você controlar o ciclo, né? Nossa, você pode controlar o ciclo. Cada dia você planta um canteiro, planta 10, planta 20. Vixe, olha aí quem está mexendo com hidroponia aí. Se teve, tudo é consumo. Produzir é fácil. Você tem que ter consumo do outro lado, para quem vender e você vender com margem. Se tiver como fazer uma horta de um alqueire aí, meu filho, você vai embora para o campo agora. Então é isso aí, galera. Só não tá ganhando dinheiro aí quem não tá organizado. Posso dizer assim? Pode. E um detalhe, você que tem sua propriedade, que está desanimado, se tiver oportunidade, reveja a questão de vir para a cidade. Organize, incentive um filho, incentive um neto, deixa aquilo lá como reserva. Você pode ter certeza, você não vai se arrepender. Investe numa máquina. Investe numa né? Porque às vezes está trabalhando muito, serviço braçal, né? Às vezes acontece muito, a pessoa se machuca também, né? Se machuca, até porque o rendimento é muito baixo no manual. Quando você põe uma máquina trabalha por 20, 30 homens aí, e a despesa que você tem por ela talvez daria 2 homens e o restante ela te converte em resultado. Então, se fazer conta, você vai começar a fazer os investimentos aí da forma correta e precisando, né, estamos à disposição, né, caso você quiser comentar aqui no nosso chat, comenta aí suas dificuldades e a gente vai tratando aqui. Depois pode vir até aqui fazer um episódio com... Opa, com certeza, será um prazer. Trazendo soluções, né, para outras pessoas, e eu tenho certeza que só não vai prosperar aí se você não quiser. Tá bom? Mauro, obrigado. Quem precisar de assistência técnica nessa linha, pode me procurar. Então tá, Mauro, obrigado pela disposição, obrigado por contribuir aqui com os ouvintes aqui do PPcast, e foi um prazer, viu? Eu que agradeço, Renan. Muito obrigado. Então é isso aí, galera. Tamo junto. Até a próxima. Não esquece de comentar aqui, compartilha esse vídeo aí com as pessoas, para que mais pessoas possam ser alcançadas e nós possamos transformar aí a nossa região, o nosso estado e o nosso país. Fui. Um abraço.